Então, continuando aqui com a resolução dos exercícios, a gente tem o exercício 13 falando o seguinte: o manuseio e armazenamento inadequado de produtos de limpeza estão entre os principais causadores de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar o banheiro. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. O trecho destacado poderia ser reescrito como linguagem científica da seguinte forma. Aqui esse exercício ele quer que a gente reescreva essa parte aqui, ó, a mistura ferveu, né? Começou a sair uma fumaça asfixiante. Então a gente tem como resposta certa, ó, as substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram? Não, elas não evaporaram, né? Elas reagiram formando novas substâncias. Com a mistura, houve produção de uma solução aquosa asfixiante? Não, que era a fumaça que era asfixiante. Olha, deixou bem claro. As substâncias sofreram transformações pelo contato com o oxigênio do ar? Não. A transformação que ocorreu foi entre as substâncias, né? Que é o água sanitária e o amoníaco. Não teve ali contato com o ar por enquanto. Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos? Sim, ó, resposta correta. A fumaça asfixiante. Com a mistura, houve transformação química evidenciada pela dissolução do sólido? O que a gente consegue evidenciar aqui é a presença da fumaça asfixiante, tá bom? Então, a resposta certa é a letra D. Exercício 14. Julgas afirmativas sobre os elementos químicos ferro e carbono citados no texto. Ferro e carbono. Tem um texto muito grande aí que eu resolvi nem colocar para a gente não perder tanto tempo. Mas olha lá. O ferro é um metal de transição que possui as camadas K, L e L completas e a camada M incompleta. Se a gente for analisar o ferro, ele tem 26 elétrons. Então, a gente tem camada K, L, vou colocar aqui, M. Aí a distribuição eletrônica dele vai ser 2, 8, 2, 8. Na camada N, o ferro possui 14 elétrons. E na camada N, o ferro possui 2 elétrons. Professor, como que você descobriu isso? Como que você sabe? Esse assunto aqui de distribuição eletrônica, dessa maneira, né, para elementos de transição, que não tem as camadas completas, é um assunto que a gente vai aprender no ano que vem, tá bom? Não é um conteúdo do primeiro ano. Então você pode chegar, olhar isso na tabela periódica. Algumas tabelas periódicas, elas mostram essa distribuição eletrônica. Então se você não conseguiu resolver esse exercício, tudo bem. Em aula eu explico com mais calma, com maior tempo. Se não, pode deixar esse conteúdo para o ano que vem, porque lá vocês vão ter a base, o conhecimento teórico que permite vocês fazerem esse tipo de distribuição, tá bom? Então vamos julgar a alternativa A. O ferro é um metal de transição? Sim, que possui as camadas K e L completa e a camada M incompleta. Essa daqui vai estar falsa por quê? Faltou quem? Faltou falar da camada N, né? Totalizando ali os seus 26 elétrons. Então a gente tem 2. O carbono possui 6 elétrons na camada de valência? Sim, verdadeiro. O carbono ele é do grupo... Não, tá errado, desculpa. O carbono ele é do grupo 14. Então ele possui 4 elétrons na valência. Falso também. Ao associar-se com o oxigênio, o carbono forma o dióxido de carbono, que também é resultante da queima de combustíveis fósseis? Sim. Quando a gente põe carbono mais O2, a gente obtém quem? O CO2, verdadeiro. Os metais como carbono, ixi, tá errado aqui, ó, os metais como carbono, carbono não é metal. Então, tá errado essa. O diamante e o grafite são duas formas alotrópicas possíveis do carbono? Sim, resposta correta aqui é a soma dá 20. A gente já aprendeu, já mostrei em alguns slides para vocês, que o diamante e o grafite, eles são formados apenas por carbono. A diferença está na estrutura com que essas substâncias organizam os átomos ali, tá bom? Exercício 15. Complete os espaços com as palavras a seguir, sabendo que nem todas serão usadas. Então vamos lá? Além dos fertilizantes, quem que a gente pode colocar aqui? Pesticidas, né? Ó, os pesticidas foram, deixa eu colocar aqui, ó.
essenciais para o aumento da produção agrícola. O gás produzido, então, beleza. O gás produzido na queima dos combustíveis fósseis é quem? É o gás carbônico, tá bom? CO2. Para a produção de ferro são necessárias temperaturas, tá bom? Muito elevadas para poder fundir. Temperaturas. Já viu aquelas fundições que você tem ali, aqueles fornos com temperaturas muito elevadas? São temperaturas. Quem seria? Nylon. O nylon foi a primeira fibra sintética artificial sintetizada pelo ser humano. Um dos combustíveis usados em veículos espaciais é quem? É a hidrazina. A gente viu também sobre ela, tá bom? Exercício 16 fala o seguinte. O fluxograma a seguir esquematiza uma sequência de operações que ocorre após a extração do petróleo. Então a gente tem água e petróleo, né? Tem o processo de separação 1, em que eu obtenho o petróleo. Depois, numa outra fração, eu tenho água com petróleo residual, vai fazer uma segunda etapa de separação. E por fim aqui, ó, separação 3, em que eu tenho do petróleo, eu consigo obter os derivados dele. Aí fala, a respeito do fluxograma apresentado, assinale a alternativa correta. Para esse exercício, a gente vai avaliar uma por uma. A mistura inicial, água e petróleo, é homogênea? Não, ela é falsa, né? Água e petróleo não se misturam, é uma mistura heterogênea. A água obtida após o processo de separação 2 é uma substância simples? A água não é uma substância simples, né? A água é uma substância composta, então isso aqui está falso. O processo de separação 1 pode ser uma decantação? Sim, está correto, tá bom? Resposta correta então do exercício 16 é a letra C. A letra D e E estão falsas? Olha, o processo de separação 2 pode ser filtração? Para você separar água e óleo residual, é possível por filtração? Não, está falso. O processo de separação 3 pode ser destilação simples? Não, tem que ser destilação o quê? Fracionada para poder conseguir. Então vamos para o próximo exercício. O arsenato de galho é uma substância com excepcionais propriedades semicondutoras, sendo muito utilizadas em células fotoelétricas e transistores. Muitos cientistas acreditam que o arsenato de galho deverá substituir o silício na fabricação da próxima geração de chips de computadores ultravelozes. Sobre sua obtenção industrial se dá por meio da seguinte reação: arsênio mais hidrogênio mais óxido de galho, formando arseneto de galho mais água. Com base no texto e em seus conhecimentos a respeito dos elementos envolvidos no processo mencionado, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Os coeficientes que balanceiam corretamente a equação. Vamos balancear, pessoal? A gente vai começar primeiro por quem? Pelo galho aqui. A gente tem 2 galhos nos reagentes. Então, vamos colocar 2 galhos no produto. Com isso, eu fiquei com 2 arsênios. Então, coloco 2 ali. Vou colocar um número 1 aqui só para a gente não esquecer. Temos quantos oxigênios? 3 oxigênios. Vamos colocar um 3 aqui, ó, para poder balancear o oxigênio. Por fim, 3 vezes 2, a gente tem 6 hidrogênios, tá bom? Então, ficou 6 hidrogênios. Vou colocar um 3 do lado de cá para balancear o hidrogênio. Então, os coeficientes são 2, 3, 1, 2, 3. Então, a alternativa A está falsa. O gás hidrogênio é uma substância composta? Nossa, já parou por aí. Gás hidrogênio é uma substância simples. O silício pertence à família do carbono, grupo 14? Sim, se você pegar uma tabela periódica e dar uma olhada, você vai ver que o grupo 14 é composto por carbono, silício, germânio, aí depois vem estânio, chumbo e flevório, tá bom? Mas tá certo essa. Resposta correta é a letra C. Letra D, o arsênio é um calcogênio? Não, o arsênio é do grupo 15 e os calcogênios são do grupo 16. A soma dos menores coeficientes que balanceiam corretamente a equação dá 11? Dá 10? Não, dá 11. Se você somar 2 mais 3 mais 1 mais 2 mais 3, ó, 2 mais 3 mais 1, 6, mais 2, 8, mais 3, 11, tá? Então a letra I ali tá falsa. Exercício 18. Fotossíntese é fundamental para a manutenção da vida na Terra. Durante esse processo, a energia que vem do Sol é convertida em energia química, que é utilizada para a síntese de compostos orgânicos. Esse fenômeno é realizado por seres fotossintetizantes, nos quais ocorre a produção de gás necessário para manter a maioria dos organismos vivos. A respeito da fotossíntese, responda:
Que tipo de energia é necessária para a realização do processo de fotossíntese? Bom, como o próprio nome diz, né, fotossíntese, a gente precisa da energia, né, fotoluz, energia luminosa. Podem marcar aí. Durante esse processo, qual gás é produzido ao final da reação? Cite seu nome e a fórmula molecular. O gás que é produzido ao final é o gás oxigênio, tá bom? Como produto da fotossíntese, a gente tem oxigênio, oxigênio e matéria orgânica. A fórmula molecular dele é essa, tá bom? O2. Bem simples esse exercício. Questão 19. O importante avanço da indústria automobilística refere-se aos dispositivos chamados conversores catalíticos trifásicos. Esses aparelhos, que substituem o cano de escape comum, convertem cerca de 95% dos gases nocivos em produtos relativamente inofensivos. No Brasil, as primeiras levas de veículos com esse dispositivo chegaram ao mercado em 92. Esse conversor apresenta um problema a ser resolvido. Ele transforma monóxido de carbono, que é altamente tóxico, em dióxido de carbono, que, embora seja menos tóxico, apresenta um efeito prejudicial de grande preocupação para a sociedade atual. Qual que é o principal problema aqui causado pelo CO2? Né? Assinale a opção que corresponde a esse efeito. É o efeito estufa. Então, ó, o CO2 ele intensifica o efeito estufa, tá bom? E com isso o aquecimento global. Então, quem danifica a camada de ozônio são os clorofluorcarbonos, CFCs, tá bom? Incentiva a eutrofização não, gera inversão térmica não, também, né? Mas a resposta correta aqui é letra D. 20. O ácido sulfúrico é uma substância que está intimamente ligada ao desenvolvimento econômico. O ácido sulfúrico é uma substância que está intimamente ligada ao desenvolvimento econômico de um país. Para justificar essa informação, lembra que durante a aula eu mostrei para vocês que o ácido sulfúrico é muito utilizado em processos industriais? Então, quanto mais industrializado o país, mais ele consome ácido sulfúrico, tá bom? Aqui tem um textinho que fala exatamente sobre isso. Então, ó, desse modo, pode-se relacionar o consumo dessa substância com o índice de industrialização de um país e, portanto, prever ou estimar o quão economicamente desenvolvido é esse país. Para quem quiser, está aqui esse texto. Por fim, aqui, ó, o exercício 21 fala o seguinte: de modo geral, o fluoreto de sódio, né, faz parte da composição de cremes dentais. Também é utilizado na fabricação de inseticidas e na fluoretação de água potável. Entretanto, quando ingerido em grandes quantidades, pode ser fatal. Esse composto pode ser obtido por meio da reação de neutralização do ácido fluorídrico. Vamos anotar aqui. Ácido fluorídrico, vou marcar o texto, ó, HF com hidróxido de sódio, no qual também você obtém água. Então o exercício pede o seguinte: escreva a equação química que apresenta a reação descrita. Para a gente obter o fluoreto de sódio é um sal. Basta a gente pegar ácido fluorídrico mais NaOH, um ácido e uma base, você vai ter uma reação de neutralização, tá? E aí o que a gente obtém? Um sal mais água, a gente vai ter NaF mais H2O, tá bom? E a reação aqui já está balanceada. A gente tem um flúor de cada lado, um sódio de cada lado, um oxigênio e 2 hidrogênios de cada lado da equação. E na letra B fala o seguinte: qual o tipo de ligação existente no fluoreto de sódio? Gente, o fluoreto de sódio, o NaF, né, ele é um sal formado por um metal e um ametal, tá bom? Então a gente tem aqui o Na, que é o metal, só consertar aqui. E a gente tem o flúor, que é um ametal. Portanto, a ligação é ligação iônica. Tá aí a nossa resposta. Tudo bem, pessoal? Só escrever de novo aqui. Iônica. Beleza. Dúvidas? Ó, vou para o exercício 22. A gasolina, o gás natural veicular e o gás liquefeito de petróleo são obtidos por meio da destilação fracionada do petróleo. Embora esse material de origem fóssil possa ser utilizado para a geração de combustíveis de grande importância para a sociedade, outros produtos aplicáveis em diversos setores industriais são formados a partir do petróleo. Um deles é o plástico, material de lenta decomposição que permanece no meio ambiente por até 300 anos. Como se deve proceder para descartar objetos feitos de plástico, a fim de minimizar os problemas causados ao meio ambiente? Né? Então,
o principal atitude que a gente pode fazer é a conscientização e reciclagem, tá bom, pessoal? Sempre pensando na coleta seletiva, reciclagem, para poder utilizar mais de uma vez esses produtos. Então, olha só, para minimizar a poluição ao meio ambiente por esse tipo de material, é importante conscientizar a população de que os objetos e embalagens plásticas devem ser separados corretamente na coleta seletiva, a fim de serem encaminhados para reciclagem e assim reaproveitados para a fabricação de novos produtos. Tá bom? É a melhor maneira que a gente tem aí de evitar poluição por derivados do petróleo, tá bom? Aqui no Relembrando a gente tem o que? Revolução Industrial. 1804 tivemos a invenção da locomotiva e o principal combustível era quem? A locomotiva era o carvão. E obtinha-se energia por meio da reação de que a partir do carvão? Você tinha a reação de combustão, onde você obtinha energia. Porém, um dos impactos ambientais é quem? É a intensificação do efeito estufa. Tá bom? A gente tem aqui um resumo. Em 1912, o que a gente conseguiu, o que foi descoberto? A síntese de amônia, né, em escala industrial, método de Haber-Bosch. E essa amônia é utilizada na produção de fertilizantes, tá bom? E em 2017 a gente teve, né, essa primeira robô a ganhar a cidadania. Pessoal, era isso então. Qualquer dúvida a gente continua na sexta-feira, tá bom? Um abraço a todos.